No dia 19 de setembro, comemoramos São Januário, São Genaro. Januário, Genaro em italiano, nasceu em Nápoles, cidade italiana, aos pés do vulcão Vesúvio, na segunda metade do século III. Uma fonte cita que seu nome seria Próculo, da família romana dos Lanuari. Foi eleito bispo de Benevento, cidade próxima de Nápoles, parece que ainda jovem, em reconhecimento pela sua bondade, caridade e zelo pela fé. Na época, o cristianismo implicava em alto risco de vida, pelas perseguições pagãs dos imperadores romanos. Em 304, Diocleciano, de fato, iniciou a última e talvez a mais violenta perseguição contra a Igreja, antes da paz de Constantino em 313. Todos os representantes do clero eram potencialmente as principais vítimas. Há informações contraditórias a respeito do martírio de Januário, mas o que parece mais certo é que foi preso junto com outros cristãos, incluindo o diácono Sósio, ao ir à prisão confortar fiéis encarcerados, conduzidos até Puzuoli, pequena cidade próxima de Nápoles, foram julgados e condenados à morte. Algumas versões citam uma tentativa de queimá-los numa fogueira, na qual saíram ilesos, mas certo é que foram, depois disso ou diretamente, levados à arena da cidade para serem mortos por leões famintos. Os animais, contudo, apenas lamberam os pés dos condenados. Foi então decretada a sua morte por decapitação. Era o dia 19 de setembro do ano 305. O sangue de Januário, como frequentemente acontecia com os mártires, foi recolhido como relíquia por fiéis. Este sangue coagulado, conservado sem qualquer produto químico ao longo dos séculos numa ampola de vidro na Catedral de Nápoles, foi exibido ao público pela primeira vez em 1305, já sendo um milagre o fato de simplesmente se ter mantido inalterado, sem se decompor totalmente como seria natural. Mas em 17 de agosto de 1389, com testemunhos verbais de cerca de 5.000 pessoas, ele se liquefez espontaneamente e posteriormente tornou a ficar coagulado. O fenômeno tornou a ser repetido ao longo do tempo. Em 1728, Montesquieu, crítico da Igreja, o observou 2 vezes, certificando que não se tratava de artifício. Em 1902, o sangue foi examinado espectroscopiosamente diante de testemunhas pelo Dr. Speríndio, que declarou não haver dúvida de que se trata de sangue humano. A Igreja sempre permite que o fenômeno seja investigado pela ciência, que até o presente não tem resposta para ele. O milagre costuma acontecer 3 vezes por ano, observado diretamente por multidões, no primeiro sábado, que precede o primeiro domingo de maio, em memória da primeira translação do recipiente com o sangue, em 19 de setembro, memória litúrgica de São Januário,
e data do seu martírio, e em 16 de dezembro, quando a intercessão de São Januário impediu a destruição da cidade pela catastrófica erupção do Vesúvio em 1631. Além da passagem do estado sólido para o líquido, a cor do sangue muda de escuro para vermelho vivo. O peso duplica e é alterado o volume, independentemente de condições de temperatura ou quaisquer outros parâmetros naturais. Historicamente, a intercessão de São Januário, pedida pelos fiéis de Nápoles em diversas situações críticas, como a erupção vulcânica, a peste que dizimou toda a região, menos a cidade, em 1884, em situações de guerra, carestia e etc. Naturalmente, levou a que ele fosse proclamado patrono da cidade. Também as igrejas ortodoxas o veneram como santo e mártir. Vamos fazer uma reflexão juntos. São Januário e também seus companheiros de martírio resistiram à fogueira das vaidades e soberba pagãs, tornando dóceis pela fé e amor a Cristo as feras das tentações de apostasia. A espada decapitou a morte para longe das suas almas, em total independência dos parâmetros naturais. Evitou a catastrófica erupção de uma condenação infinita para eles. A evidência do milagre proporcionado pelo sangue de São Januário é tão contundente que é difícil entender a descrença de tantos homens quanto a Igreja. A argumentação de que a ciência algum dia o poderá explicar é, diante das circunstâncias, uma pobre e feia desculpa que se apoia não nos fatos observáveis e mensuráveis científicos, mas numa má vontade evidente de quem se recusa a reconhecer uma verdade cabal e indiscutível, só uma mentalidade tão absurdamente relativista, da qual não se pode duvidar que chegue em algum momento a questionar se 2 mais 2 são iguais a 4, pode fornecer o tanto de estupidez necessária para recusar até mesmo uma mínima disposição sincera para ao menos ouvir a mensagem da boa nova de Jesus. Ao invés disso, de forma irracional, arbitrária e preconceituosa, decreta a vazia soberba humana por meio do mundanismo atual, dogmaticamente, que só o engenho humano tem explicação para o que existe, ainda que o mesmo engenho humano comprove, na prática, a impossibilidade desta noção. Este contraste, que contraria a razão e o bom senso, além das evidências diretas, é um alerta monumental para a crítica situação do homem. Presentemente, tão preocupado e obstinado em rejeitar a realidade e a verdade. Situação esta mais grave ao longo da história, na medida em que o entendimento e o conhecimento de Deus são potencialmente mais acessíveis. Se a sua negação cada vez menos desculpável, assim é que o mistério da liberdade humana que Deus nos concedeu e, portanto, a responsabilidade em relação a ela agravam as escolhas que fazemos, tanto pessoal quanto socialmente. Nem por isso devemos desesperar da sua misericórdia.
até porque Ele mesmo a garantiu a todos que o procuram sinceramente. Mas, sem dúvida, é tempo de conscientemente buscar com coragem a santidade, como fizeram São Januário e seus companheiros, pois ela é o único caminho que conduz à paz. Vamos juntos fazer a oração de São Januário? Senhor Deus, que nos concedeste, por amor gratuito e eterno, a existência e a salvação por meio do martírio de Cristo, concedei-nos, por intercessão de São Januário, a solidificação da nossa fé, de modo a que possamos aumentar o peso e o volume dos atos de caridade em favor do próximo e para a vossa glória, e ao mesmo tempo a diluição cada vez maior dos nossos pecados no sangue de Cristo, a fim de obtermos o vosso perdão e a vida celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. São Januário, intercedei junto a Deus por nós. Amém.